Bom, eu vou ficar em pé porque, como bom professor, né, se eu ficar parado ali, eu não consigo me mexer. Não consigo falar, quer dizer. Então, complica um pouco para a transmissão, mas... Deixa eu ver se eu acerto aqui. Aí, legal. Bom, então, o que eu vou falar é sobre o que você deveria saber para se tornar um analista de segurança, e eu adicionei um subtítulo, e tinha vergonha de perguntar. Então... Eu sou da Unesp, de São José do Rio Preto, também fiz a malcriação de não me apresentar quando eu comecei a sessão, né? Sou o Adriano, coordeno o GTS, o Comitê de Programa do GTS, e sou professor lá na Unesp, de São José do Rio Preto, onde eu coordeno um laboratório de segurança da informação desde 1995. Para começar, né, como eu falo algumas coisas aqui, principalmente contra a academia, que são bastante duras, eu queria dizer que as opiniões apresentadas de forma alguma representam a opinião do meu empregador, certo? A opinião é minha mesmo. Então, eu estou lá no interior de São José do Rio Preto, como vocês podem ver, pelo meu sotaque de caipira no interior de São José do Rio Preto. A Unesp é uma universidade multicampus, ela está espalhada em todas essas cidades, tem aí uma quantidade bastante grande de cursos de graduação, uma universidade pública, mantida pelo Estado de São Paulo. Eu gostaria de dizer também que nós temos um programa de pós-graduação em ciência da computação, que é um programa de pós-graduação stricto sensu gratuito. Depois, se vocês quiserem mais informações, a gente pode conversar um pouquinho a respeito disso. Bom, o que eu vou falar? Vou falar um pouquinho sobre como se tornar um analista de segurança do ponto de vista quase que filosófico, porque eu ensino segurança da informação, redes de computadores, na universidade desde 1992. Então, assim, eu estou nessa área assim, há bastante tempo e já vi muita coisa dar errado e muita coisa dar certo. Então, de certa forma, eu tenho procurado falar sobre essas coisas e tentar instruir, principalmente os jovens, como é que eles podem seguir um caminho na área de segurança da informação, baseado na experiência de como nós ensinamos isso para os nossos alunos e principalmente para as pessoas que passam pelo nosso laboratório para fazer um programa de iniciação científica, estágio ou mesmo um programa de mestrado. Então, o que eu vou falar aqui é uma junção de tudo isso e nessa cerca de meia hora, não vou falar mais do que isso, eu vou mostrar principalmente as visões que existem hoje com relação a isso e onde que vários erros estão acontecendo. E com isso, o meu propósito é levar vocês a uma reflexão e pedir a ajuda de vocês no sentido de replicar esse pensamento, se assim julgarem correto, e tentar melhorar essa questão da formação dos recursos humanos em segurança da informação. Então, eu vou fazer uma breve introdução, muito rápida, que já é praticamente o que eu estou falando, as visões que a academia, o mercado e os estudantes têm, e aí eu vou mostrar várias divergências a respeito disso. E a minha discussão principal é entre habilidades e atitudes, coisas que a gente procura e coisas que a gente desenvolve nos estudantes e como é que eles podem seguir um caminho adequado para se tornarem bons analistas de segurança e darem a sua contribuição técnica e social a respeito disso. Bom, o que está acontecendo? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, e eu falo muito isso também, que a gente precisa de mais formação em segurança da informação. Inclusive, né, isso é algo assim, se você conversar hoje com CSOs de forma geral, eles sempre vão estar precisando de alguém. E sempre vão precisar de alguém que está formado, bem formado, com os conhecimentos adequados. Então, existe assim, uma reclamação geral que a gente precisa de ter mais isso. Então, como é que isso pode acontecer? Como é que a gente tem condição de colaborar com relação a isso? Bom, do ponto de vista formal, né, o que você estuda, o que você ensina lá para o aluno de graduação, para o cara que está começando um estágio com você, né? Então, a gente vem e discute com ele que a prática de segurança, ela é muito mais do que apenas um processo reativo. Ele está relacionado com você criar, na verdade, métodos, técnicas que sejam preventivas, que essa é a coisa mais importante.
E aquelas coisas aí que a gente já, quem está aqui já escutou várias vezes, que isso deve ser um processo contínuo, né, e que tem que ser tratado como uma visão quase holística, ou seja, ela não pode ser tratada de forma individual, com relação a um problema específico, ou no erro mais comum, com relação a um produto ou técnica específica. Então, essa prática é que vai levar a essa discussão principal do que você pode fazer. Bom, o que eu vou falar para vocês agora é, assim, a minha experiência acumulada nesse ramo de negócio. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: onde é que as coisas estão pegando hoje na formação de recursos humanos? Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que existem, assim, visões muito diferentes entre academia, ou seja, aquilo que é ensinado para os estudantes nas faculdades, nas universidades, nos cursos técnicos, o mercado, que é quem contrata esses estudantes, e os estudantes que querem obter uma formação nisso. As dúvidas são muito frequentes. Então, essas dúvidas, elas levam a disparidades enormes nessa formação. Então, eu vou colocar essas visões, vou falar sobre essas visões aqui. Desculpa. Muito bem. Então, eu começo dizendo o seguinte, acho que talvez alguém já tenha visto esse livro ou ouvido falar esse livro. Esse livro foi um best-seller aí de autoajuda dos anos 90, que dizia basicamente que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Então, que colocava as questões humanas de relacionamento entre homens e mulheres e mostrava como eles eram totalmente díspares, né? Então, eu uso a frase desse livro, e eu falo muito isso, assim, a academia é de Marte e o mercado, o mercado é de Marte e a academia é de Vênus. Eu vou discutir com vocês o porquê disso aí. Bom, qual que é a visão da academia com relação ao que ela precisa formar de recursos humanos? Como é que ela acha assim, que ela tem que ensinar? A academia, de forma geral, e quando eu falo academia, eu não falo só o professor individual. O professor, isso é verdade também, mas assim, os órgãos que fazem os currículos, os departamentos, quem organiza as ementas do curso, eles pensam assim, olha, um instrutor bem capacitado deveria, por intermédio da prática e da teoria, conseguir transmitir a visão adequada para os estudantes, e essa prática e essa teoria adequadas levariam, então, à formação daquilo ali. Então, a ideia é o seguinte, a melhor teoria, a melhor prática exercitada corretamente, você consegue aplicar isso de forma eficiente. Bom, então, essa visão é que os estudantes, é o seguinte, eles têm que sentar lá, sentar a bunda na cadeira e devem ali conhecer tudo que é de fundamento, prática, fazer as listas de exercício, entregar os trabalhos, não copiar nada do Google e fazer a formação, você vai bater o carimbo nele e, beleza, esse cara está formado, esse cara aqui vai seguir em frente aqui. Então, essa é a visão que a academia tem a respeito disso. Ela falou assim, isso aí é assim, né? A gente acha assim que essa formação ela é quase uma formação universalizada, que você vai lá e vai produzindo isso quase que em série. A academia pensa isso. Bom, só que eu estou na universidade, como eu falei para vocês, esse ano há 24 anos, né? Então, comecei cedo na universidade, não me apresentei corretamente também, eu sou doutor em redes de computadores, sou livre-docente em redes de computadores e sou catedrático da área de redes de computadores. Quer dizer, o catedrático não é o cara que sabe mais, é o cara mais velho. Então, eu sou o cara que é chamado dono da cadeira. Então, eu ensino essas coisas há muito tempo. E aí eu sinto dizer para vocês que a universidade, ela tem, sem dúvida nenhuma, a visão da Torre de Marfim. O que é a visão da Torre de Marfim? É igual a um provérbio que existe lá em São José do Rio Preto, que diz o seguinte, eu sou eu, jacaré é um bicho e macaúba é um coco. Eu sou eu, jacaré é um bicho, macaúba é um coco. Quer dizer, eu não quero saber. Eu estou aqui em cima, estou olhando para baixo e eu vou ensinar, você vai aprender e é isso aí que você tem que aprender. A academia tem essa visão. A academia tem essa visão. Infelizmente, no Brasil inteiro, praticamente, com algumas raríssimas exceções, a academia tem essa posição. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, infelizmente, a universidade no Brasil, e aí eu vou falar com particular propriedade sobre as universidades públicas do Estado de São Paulo, e aí vocês façam uma reflexões sobre as universidades federais e outros lugares, elas surgem no Brasil com pensamento de esquerda. Isso é um fato, não é
não é novidade para ninguém. Então, a universidade, ela acha assim, que é um pecado mortal você se aproximar do mercado. Não, se eu me aproximar do mercado, eu vou, aqui vai macular a minha visão aqui, eu não posso me aproximar do mercado. O conhecimento tem que ser livre, gratuito, tem que ser passado para todo mundo de forma, assim, sem que haja contrapartida, eu tenho que ensinar, e ensinar é bom, e assim será. No caso da minha universidade em particular, e no caso de outras universidades públicas do Estado de São Paulo, na verdade, o professor ele é penalizado se ele se aproxima muito do mercado. Porque a carreira dele é voltada para fazer pesquisa. E ele é cobrado pela pesquisa, ele não é nem cobrado pela qualidade dos alunos que ele forma, que, na minha opinião, era o que deveria ser feito. Mas ele é cobrado muito pela pesquisa. E a pesquisa não interessa, mas basta você publicar, né? Se você publicar lá num paper, Journal of Advanced Computer Association, Picaretation, fica perfeito, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? A carreira não estimula o professor universitário a se aproximar do mercado. Estou falando isso, eu tenho carreira na universidade, estou no penúltimo nível da universidade, só falta eu ser professor titular. Então, o que acontece? É uma crítica muito grande que eu tenho, porque eu tenho vários amigos que são CEO, CIO, CSO, e eles falam assim, Adriano, ó, eu contrato os seus alunos, né? Tem gente aqui que tem alunos meus aqui que estão nas equipes de segurança, né, em vários lugares aí, os caras falam, ó, seu aluno é excelente, só que é o seguinte, eu tenho que formar ele tudo de novo aqui. Eles sabem pra caramba, tem tudo certo, beleza, mas assim, não é o que eu preciso. Vocês não estão formando quem a gente precisa. Isso é uma crítica geral. Eu tenho vários amigos que falam assim, catedrático, ó, aluno é bom, o seu aluno, o aluno que sai lá da Unesp, ele é bom, forte, tem conhecimento sólido, ó, só que não é o que o mercado precisa não, cara. Tem que ensinar tudo de novo aqui, a se comportar aqui no mercado. Então, existe essa diferença muito grande de aproximação entre a academia e o mercado. Bom, e o mercado? Qual a visão que o mercado tem? A primeira coisa, eu já falei, o mercado vê que, e na minha opinião, com propriedade, com razão, que a universidade é muito separada, alijada do mercado. E o mercado, ele pensa assim, bom, ele sabe, obviamente, que ele quer fazer uma boa segurança da informação, de cibersegurança, e que a segurança é feita, obviamente, com recursos humanos apropriados e bem informados. Só que o mercado, ele quer, obviamente, reduzir o custo disso. Então, a visão que eles têm é o seguinte, ó, eu quero um cara que seja bem informado, que tenha um conhecimento técnico adequado, que funcione efetivamente, que consiga trabalhar de forma apropriada, né? Que não seja aquele cara que vai se trancar lá na salinha e você só vai dando baconzitos e coca zero para ele vai fazendo as coisas, não serve mais também, o cara tem que ter jogo de cintura para lidar com as situações do dia a dia, né? E a meta do mercado, do ponto de vista daquilo que ele está contratando, é óbvia, é proteger o investimento dele, é minimizar o gasto que ele vai ter com relação àquilo ali. E essa visão, obviamente, que ele praticamente tem que pegar um estagiário, alguma coisa assim, mesmo que ele seja um cara que tem um belo diploma, às vezes até uma boa pós-graduação, e eventualmente até certificação, e tem que preparar de novo o cara para operar no negócio dele. Isso leva, às vezes, 1, 2, 3, 4 meses até que isso aconteça, e isso, obviamente, tem custo e tempo e uma série de outras questões. Opa, perdão. E os estudantes? Que visão que os estudantes têm? Eu coletei aí algumas poucas frases que eu vou ouvindo dos estudantes quando eu estou dando alguma aula, né? E a melhor é aquela que está no meio ali, né? Por que nós estamos fazendo coisas mais técnicas? E aí depois eles falam assim, por que nós não estamos fazendo coisas menos técnicas? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Eu tenho que programar? Eu tenho que saber tantos protocolos? Por que nós estamos estudando isso? Por que o mundo é azul? Então, assim, a visão que o estudante tem é que ele quer ser um hacker. E ele vê aquela visão romanceada do hacker, que ele vê no cinema, e ele acha, assim, que ele vai se tornar aquilo que ele vê no cinema, ou na série de TV, ou no CSI Cyber, em 2 meses, em 3 meses. E ele, muitas vezes, se recusa, ou não quer mais, estudar determinadas coisas, porque ele fala, não, por que eu vou estudar isso aí? Você tem que me provar que eu tenho que explicar isso aí, que eu tenho que estudar isso aí. Então, assim, mas vejam bem, isso não é culpa dos estudantes, porque o estudante, quando chega nessa posição, ele está ali, geralmente,
que vem trabalhar comigo como estagiário, iniciação científica, está no 2º ano. Então, realmente, eles estão na formação daquilo que eles têm que fazer. Então, eles precisam realmente de ter a orientação adequada. Só que, assim, essa é a visão que eles têm. E hoje, a gente enfrenta um problema que é muito sério, na minha opinião, isso está em vários artigos que eu já escrevi, que é o excesso de informação. Eu dou aula de redes, então, como eu falei para vocês, há 24 anos. A qualidade dos meus alunos é nítida que ela vem caindo. Esse é um fato. Então, antigamente, a gente conseguia fazer com que o estudante ele tivesse um grau de aprofundamento adequado em programação e principalmente em protocolos, que daria, então, a base para ele se tornar um grande analista de segurança. O que está acontecendo hoje é o seguinte: quando você dá um assunto para o estudante, ou ensina alguma coisa para o estudante costuma fazer hoje uma leitura transversal daquilo que você falou, uma leitura rápida, eu chamo isso de leitura transversal. E ele não quer se aprofundar mais em nada. A visão que ele tem é a seguinte: tá, beleza, entendi. A hora que eu precisar, está na ponta dos meus dedos essa informação. Eu vou no buscador, ou vou em algum lugar, vou na Wikipedia, e eu sei onde procurar. Então, a visão que ele tem é o seguinte, que ele não precisa se aprofundar mais em nada. E ele acha ruim quando você fala porque ele precisa se aprofundar. E, obviamente, do ponto de vista de formação, isso é um comportamento extremamente errado. Porque a parte do aprofundamento daquilo que você vai estudar, ela é importante para aquilo que você vai fundamentar do seu conhecimento. Isso aí é neurociência básica, não é nada nem avançado. Mas hoje eu enfrento isso. O estudante ele não quer nem comprar o livro, nem ler o livro mais. Então, é uma coisa que nós estamos vivendo na academia. E se você perguntar para mim assim, como é que você resolve isso? Eu não sei como é que resolve isso. Hoje em dia, às vezes eu tenho que falar para os caras, dá para vocês desligarem um pouco aí o telefone, que eu preciso falar um negócio aqui que é muito importante, depois vocês ligam e continuam aí fazendo o que vocês estão fazendo. Aí os caras desligam, eu explico, aí daqui a pouco eles voltam a ficar dispersando entre as coisas lá. Então, assim, na minha opinião, esse excesso de informação causa para o estudante uma impressão do seguinte: eu não preciso me aprofundar em nada. E isso que eu estou falando para vocês nesse momento não é uma visão que só eu tenho, não. Vários colegas que são professores na USP, na UFSCar, na Unicamp, que são universidades que eu sou mais próximo, por ser do estado de São Paulo, obviamente, têm a respeito disso. E isso é um problema seríssimo hoje. Tem um amigo que tem uma empresa de desenvolvimento de software, que ele fala o seguinte: Adriano, se eu desligar a internet, os caras param de programar. Eles copiam tudo, pedaço de código de outros lugares e vão montando o quebra-cabeça. Se eu desconectar, ele falou assim, eu já fiz isso várias vezes, eu desconectei lá, fiquei esperando ver quanto tempo os caras iam ficar loucos lá de não conseguir avançar com a programação. Falado pelo CEO da empresa. Nessas palavras que eu estou falando para vocês. Sério. Então, assim, vocês já entenderam a ideia. Academia, mercado e estudantes, a visão não converge. Eu sei a solução para isso? A solução, ela não é simples. E é isso que eu vou procurar discutir um pouco a respeito de vocês agora. E para falar isso, eu tenho que falar um pouquinho sobre habilidade e atitude, que é outra coisa que eu venho vendo ao longo do tempo. Bom, uma definição de dicionário. Habilidade é uma qualidade ou característica de quem é hábil. Obviamente, é alguma coisa que leva a uma maestria, né? Uma maestria também, de uma ou várias artes ou conhecimento profundo, teórico ou prático de uma ou várias disciplinas. A questão é o seguinte: as habilidades, ainda que muitas vezes elas sejam inerentes ao ser humano, a pessoa tem uma habilidade, por exemplo, de tocar guitarra, uma habilidade às vezes nata. Mas, de forma geral, as habilidades com esforço, sangue, suor e lágrimas, muitas vezes eles podem ser desenvolvidas, podem ser aprendidas, né? E aí, nessa categoria se encaixam aí os protocolos, as técnicas de programação, os sistemas operacionais e as outras coisas. Bom, mas o ponto é o seguinte: nós temos também o outro lado, que é a questão de atitude, que é aquilo que é ditado por uma maneira de agir, que é aquilo que a pessoa faz como maneira de encarar as coisas que ela tem pela frente a fazer. Então, é o seguinte: onde é que isso converge na formação de analista de segurança, né? Como é que isso está relacionado e que impacto isso tem? Então, do ponto de vista de formar a gente, quais são as atitudes que eu tenho testado e tenho encontrado como sendo as mais importantes na formação de um analista de segurança? São essas três: curiosidade,
persistência e comprometimento. Vou falar brevemente a respeito disso. Curiosidade. Todo mundo sabe, e aí, de propósito, eu extraí uma definição do dicionário, que é a parte pejorativa, que geralmente é a que está relacionada quando você fala de hacking, de forma geral. Então, diz que curiosidade é um desejo irrequieto, eu grifei o irrequieto de propósito, e frequentemente malévolo de se inteirar de segredos ou particularidades da vida alheia, indiscrição e bisbilhotice. Só que, obviamente, quando se fala de segurança da informação, não é essa a acepção que nós estamos falando. Nós estamos falando das acepções clássicas de curiosidade. De curiosidade, assim, de realmente querer saber uma coisa que está além daquilo que ela faz normalmente. E a perseverança, onde é que entra nisso? A perseverança é uma característica do analista de segurança, e eu diria que também, obviamente, de outras profissões, mas eu estou falando especificamente do analista de segurança, que é de, obviamente, perseverar a respeito de um tema. Se você olhar estudos assim mais clássicos, por exemplo, tem um autor francês chamado Paul Taylor, que faz uma análise bastante criteriosa e séria a respeito da perfilização de hackers. Ele coloca essa questão da atitude de perseverança como algo que leva ao desenvolvimento desse conhecimento ali, quase como alguma coisa que é obsessiva. E esse comportamento a gente vê em ambos os lados, quer dizer, vamos dizer assim, desde o lado do mal para o lado do bem também. Então, essa questão da atitude de perseverar, ela precisa estar presente no analista de segurança. Geralmente as pessoas perguntam, então você está incentivando essa questão de hacking? Eu sempre digo o seguinte, a questão não é essa. A questão é o seguinte, se o seu inimigo se comporta dessa maneira, e talvez eu não deva nem dizer o inimigo, mas o seu oponente se comporta da maneira a perseverar, a maneira de você fazer a defesa tem que envolver a mesma atitude que o oponente tem. É óbvio, se você não tiver a mesma atitude, você não vai conseguir progredir naquilo. E, obviamente, é impossível exercer curiosidade plena sobre um tema sem insistir naquele tema que o rodeia. Acho que todo mundo sabe aqui, de onde que vem o termo hacking, né? Vem lá do MIT, de caras que obsessivamente brincavam com ferromodelismo. E aí surgiu o tema ali, aqueles caras estavam muito relacionados com computação e coisas, e começaram a usar modelos para fazer isso, e esse termo surgiu dentro dessa comunidade que, na verdade, não tinha nada a ver especificamente com hacking de computação. O hacking estava relacionado com a insistência quase obsessiva num determinado tema, que, no caso, era o ferromodelismo. Então, essa atitude de quem vai fazer a defesa, ela tem que estar presente também, que é a mesma atitude que se encontra no oponente que está fazendo o ataque. E, finalmente, o comprometimento. No Brasil, esse termo comprometimento, ele está muito ligado assim, a uma obrigação de compromisso. Você, eu me comprometo a fazer esse trabalho aqui com você. Só que, em outras culturas, o comprometimento, né, quando você fala em inglês commitment, ele tem assim, um peso muito forte, que é quase uma obrigação moral, que é pactuado com alguém. Então, é um pouco diferente da nossa cultura aqui, né? Não é assim, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir num compromisso, é uma coisa chata, um negócio assim que eu me comprometi, eu tenho que ir. Eu estou dizendo desse compromisso assim, de commitment mesmo, né? Então, o que acontece? Essas três habilidades juntas, essas três atitudes juntas, quando agrupadas, é que permitem que você forme um bom analista de segurança. Pelo seguinte, porque com essas três atitudes juntas, você consegue fazer com que as habilidades sejam desenvolvidas. Protocolo, sistema operacional, programação, o que quer que seja. Então, você não consegue fazer isso sem essas atitudes. O que acontece com relação a isso? Eu já tive, assim, analistas que começaram a trabalhar comigo, que eram pessoas assim, geniais do ponto de vista de conseguir programar, por exemplo.
mas eles não tinham uma atitude positiva com relação, por exemplo, a outros, vamos dizer, seres humanos menores que habitavam a mesma equipe. E, obviamente, você não tem condição de manter numa equipe de segurança uma pessoa que não consegue trocar algumas palavras com os outros analistas e que, em alguns casos, como eu já presenciei, a pessoa tinha dificuldade até de tomar banho. Bom, enfim. Então, não adianta assim, você ter uma pessoa genial, com habilidades maravilhosas, se ele não tem uma atitude positiva com relação às coisas que ele vai fazer. Então, realmente, é bastante complicado. Bom, eu estou chegando à finalização já, e essa ideia ela é uma ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês, depois deixar pelo menos 5 minutinhos aí para a gente debater um pouco. Então, finalizando, eu pensei em colocar essa frase aqui, que é da Paula Toller, na verdade é de uma música que tem mais de 30 conhecem, né, que chama Nada Tanto Assim, do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, realmente esse nome não era muito favorável, que diz o seguinte: conheço quase o mundo inteiro por cartão postal, eu sei de quase tudo, um pouco e quase tudo mal. Infelizmente, é o que eu encontro hoje na formação de analista de segurança. Esse cara ele tem que ser lapidado, ele tem que aprender a fazer a formação dele, ele tem que aprender por onde ele começa, que caminho que ele vai seguir e aonde que ele quer chegar. É difícil você fazer isso achando, aliás, quando a pessoa acha que, por exemplo, em 3 meses ele vai virar um ninja em algum aspecto. Então, esse que é a questão hoje. Você não pode pensar, não pode deixar com que o cara que está sendo formado, com estudante ou com outro profissional, que ele pense o seguinte, que esse é um caminho fácil, porque não é um caminho fácil. Eu costumo dizer que, para os meus alunos, o seguinte: se computador tivesse sangue, analista de segurança era o cirurgião. Obviamente pelo seguinte, porque se você não tiver uma boa base estrutural, e quando eu falo uma boa base estrutural, eu digo o seguinte: se você não souber os protocolos de forma correta, se você não souber programar de forma correta, se você não souber o sistema onde você vai atuar, seja ele qual for, essas 3 coisas, por exemplo, profundamente, você nunca vai conseguir inserir conhecimento de segurança. Então, muitas vezes, eu pego pessoas, principalmente na pós-graduação, que eles querem fazer mestrado, por exemplo, na pós-graduação, que eles têm buracos na formação. Então, por exemplo, a pessoa quer trabalhar com segurança em Linux, por exemplo, e a pessoa nunca administrou um Linux na vida dela. Então, ela sabe usar em nível de usuário, mas, por exemplo, nunca compilou um kernel. Só para citar um exemplo, ao acaso. Então, esses buracos da formação que são complicados. Quando você estrutura a formação dessas pessoas com uma base sólida, é mais ou menos como você vai lutar com alguém. Quando você vai lutar com alguém, se você tiver uma base sólida, se o cara te bater, você vai resistir. Se você tiver uma base fraca, primeira pancada que você tomar, você cai para trás. Então, a coisa que eu mais insisto na formação dos analistas é que a base tem que ser sólida. E quando eu falo da base, obviamente, eu estou falando da base técnica, TCP/IP, programação, sistema operacional, formação técnica, mas a base moral e ética para lidar com o problema. Em função daquilo que vocês sabem que nós caminhamos sobre uma linha tênue entre aquilo que é moral e imoral, legal ou ilegal, direito ou errado, em função de que os analistas de segurança estão geralmente na parte de dentro da linha de defesa e já estão autenticados para fazerem determinadas coisas que, se mal utilizadas, elas levarão eventualmente até a falência da instituição onde eles estão trabalhando. Então, quando eu falo de base, eu estou falando da base técnica, sólida, e da formação ética e moral com as atitudes corretas. Então, isso que eu falei para vocês é baseado num artigo que eu publiquei nesse livro, que é um livro que, se vocês quiserem ler o artigo completo, é um artigo grande, que eu discuto essas coisas de forma um pouco mais aprofundada, e é um livro que tem uma coleção de artigos de pesquisadores e profissionais na área de segurança. O que eu fiz aqui foi um resumo das coisas que eu escrevi nesse artigo,
e que são coisas que eu acredito. Então, essas coisas, sim, eu queria colocar para vocês como realmente uma reflexão da formação. E, principalmente, para quem está ouvindo e que pensa em se tornar um analista de segurança, ainda não é um analista de segurança, que pense nessas coisas que eu estou dizendo. Pense e faça uma reflexão. Se esse caminho que você está trilhando é o caminho correto que pode levar vocês a se tornarem, a serem CSOs ou grandes analistas de segurança. Obviamente, essa é uma visão particular, como eu disse para vocês, de a experiência de ensinar e de pesquisar na área de segurança e também de ter sido CIO da universidade, da Unesp, que está espalhada no estado inteiro, durante 8 anos, e ter sido depois, agora mais recentemente, o CIO da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Então, eu tenho a visão acadêmica e tenho a visão administrativa pública. E tenho a visão empresarial também, porque eu sou muito próximo de vários amigos que gerenciam negócios e têm negócios importantes. Então, a minha ideia foi passar para vocês essa pequena contribuição da visão que eu tenho, e deixando para vocês aí o link do meu laboratório, o Acme Security. A Acme Security é um laboratório que foi fundado em 95. A gente faz pesquisa e detecção de ataques a grandes infraestruturas de redes. Trabalhamos principalmente com detecção usando redes neuronais, e trabalhamos agora mais recentemente com redes definidas por software para mitigação de ataques. Nós somos um grupo pequeno, somos cerca de 10 pesquisadores entre iniciação científica e mestrado. Temos um laboratório bem formado, que tem financiamento de várias entidades. Estamos abertos aí para conversar qualquer coisa com relação à pesquisa, discutir, né? Hoje é um dia meio complicado, porque eu estou aqui ajudando a tomar conta do evento, mas fico à disposição, vou colocar aqui meu e-mail. E, basicamente, era isso que eu gostaria de apresentar, até como uma provocação. Temos aí 5 minutos aqui na nossa agenda para fazer os comentários e as discussões, inclusive dizer que eu estou errado. Adriano, a gente tem uma pergunta do Kleber. Ele pergunta se você acredita que atualmente exista um conflito entre as gerações X e Y em relação ao aprendizado. Eu acho que isso não é um conflito imediato de geração, não. Eu acho que isso vem modificando devagar. Eu acho que a gente vem assim, num decrescente de qualidade. E, pelo que eu vejo, isso é quase igual em praticamente todos os cursos de tecnologia, de forma geral. Então, acho que não chega a ser um conflito. Eu acho que na minha opinião, esse excesso de informação ao que a gente está exposto, até porque eu tomo por base a mim mesmo, que muitas vezes eu deveria ler algumas coisas mais aprofundadas, e às vezes eu sou tentado a não fazê-lo, a fazer uma leitura na transversal. Então, por isso, assim, que eu também procuro me policiar. Então, eu não acho que é uma questão de conflito, não. Eu acho que isso vem sendo alterado em função do excesso de informação. Cedric, da Algar Telecom. Adriano, parabéns pela apresentação. Se eu não concordar em 100%, mas pelo menos uns 99%, principalmente sobre aquele posicionamento que você trouxe no início ali, né? A minha pergunta está mais relacionada em explorar assim, um pouco do seu conhecimento nesse perfil de multifacetado, vamos dizer assim, de ser professor, de conhecer as instituições privadas e por aí vai. Hoje eu conheço pessoas, bons analistas, que eles poderiam contribuir com o meio acadêmico, têm ideias interessantíssimas, né, para realizar algum estudo, enfim, mas eles não se dispõem a seguir esse modelo que você comentou lá, travado. Poxa, eu vou ter que ir lá, vou ter que parar de trabalhar, ficar no meio acadêmico ali, não vou ter uma retribuição em troca, e ver também essa questão, o professor ou a instituição, o meio acadêmico, né, vamos dizer assim, só quer que eu produza um artigo científico, né, e não leve em consideração a essência da coisa, a evolução do conhecimento, a contribuição também do meio privado. A minha pergunta você vê alguma luz no fim do túnel que as instituições acadêmicas, talvez as privadas, enfim, não sei, pudessem contribuir para que esse modelo mudasse no Brasil?
Eu vejo sim que devagar o modelo está mudando, porque as universidades, de forma geral, elas caiu a ficha de que elas precisam se aproximar do setor produtivo para que seja possível financiar a pesquisa de forma adequada. Então, assim, no estado de São Paulo estão sendo criadas agências de inovação nas universidades que estão fazendo esse papel de inovação, da divisão correta de royalties com relação a patentes eventualmente obtidas de pesquisas. Então, assim, eu vejo uma luz, sim, com relação a isso, e eu vejo que isso está mudando. Só que, assim, a academia, ela se move muito devagar. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu curso de computação lá em Rio Preto, ele passou por uma reestruturação recentemente. Levou 4 anos para ser aprovado em todos os carimbos e órgãos colegiados que tinha que passar tal. Quando o curso ficou pronto, ele já estava desatualizado. Então, assim, o problema da velocidade, ele vai aos poucos sendo melhorado. Então, a resposta é, eu vejo, mas não acho que é uma coisa para o ano que vem, nem nada. Eu tenho, por exemplo, convênios com instituições que eles levaram 1 ano para passar na tramitação administrativa, leia-se, burocrática da universidade. Então, eu acho que a tendência é melhorar, essa aproximação é positiva, até na medida em que novas mentalidades vão assumindo os postos de gestão das universidades. Wilson Itaú, parabéns pela apresentação. Aí eu queria Obrigado. fazer mais um comentário aí, e concordando com uma colocação sua, dizendo que um analista de segurança ele seria um cirurgião, aí, vamos dizer, para a área de tecnologia, porque acho que você não consegue ser falando especificamente da área que estou trabalhando agora, que você não consegue ser um cara de segurança de redes sem que antes você seja um especialista em redes, né? Você entender os protocolos, Exatamente. você saber o que você está fazendo, porque, assim, não é, e até para quem está na área ou pretende ingressar na área, e no caso a gente está falando da parte acadêmica, não é um curso de 3 meses que você aprendeu a dar um play lá no Nessus, no Nexpose, que você vai ser um cara que vai trabalhar com segurança de redes. Então, esse cara hoje está fora do mercado. Então, assim, primeiro, torne-se especialista da sua área de atuação, aí sim você vai conseguir ser um analista de segurança respeitado aí no mercado. Essa é exatamente a ideia, por isso que eu usei esse análogo do cirurgião, porque o cirurgião ele só vai poder abrir uma barriga para mexer dentro na hora que ele souber tudo assim a fundo daquela barriga. Só vão deixar ele pôr a mão lá quando ele já assistiu, ajudou, observou centenas de cirurgias, não é nem dezenas. Então eu uso esse exemplo porque eu concordo 100% com isso. Acho que está perfeito. Até o que a gente vê das grandes empresas aí o cara de segurança ele tem que saber mais do que o cara de tecnologia, né? Até porque senão não faz muito sentido. Sim, porque ele, na verdade, ele é a última linha de defesa. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Adriano, duas observações, 2 questões, talvez. Primeiro, existe, não sei se ainda existe, mas na época que eu dava aula existia a figura do professor em regime de tempo parcial. Na Poli, na USP, os professores de tempo parcial tinham um papel bastante importante, porque eles eram o elo de ligação entre a universidade e a empresa, e entre a universidade e a indústria, e entre a universidade e institutos de pesquisa. Eu fui tempo parcial e fiz muito esse papel de elo de ligação. Tá? Eu acho que isso daí é um dos fatores anti-Torre de Marfim que podem ajudar bastante a desalienar o mundo acadêmico em relação à vida real, né? A segunda coisa é que você observou a questão da piora na qualidade ou pior formação dos alunos, e isso é um fenômeno crescente, quer dizer, vem sendo cada vez pior. Eu acho que existe aí uma relação óbvia com a questão do ensino básico e secundário, né? Então, eu acho que qualquer coisa, qualquer ação para melhorar essa situação no ensino superior tem que passar necessariamente pela melhora do ensino fundamental e médio. Você tem razão, a questão do professor de tempo parcial existe ainda na universidade, mas o que acontece é que na nossa área você não paga muito mal. Então, ninguém quer ser. O cara vai fazer outra coisa porque paga muito pouco. Então, os salários foram achatando. Você tem um professor hoje de tempo parcial, ele vai receber, assim, se ele for doutor, uns R$3.000. Ninguém quer ser, para trabalhar 20 horas por semana.
Então, a gente tem até vaga lá, abre e não preenche. Não tem como, a universidade tem que rever essa maneira aí de contratar. E a questão do ensino básico, fundamental, você está coberto de razão, não precisa nem dizer que essa qualidade ela vem decaindo, obviamente. Inclusive, a minha universidade ela tem alguns estudos que fazem correlações de evasão e também de notas de vestibular e outras coisas com relação a esses programas que foram criando cotas e outras coisas assim, foram apresentando essas questões, principalmente com relação à evasão. Então, tem alguns estudos aí que fazem essa relação na queda aí da qualidade com relação a isso. Mais alguma coisa? Pessoal, muito obrigado pela atenção, estou à disposição aí.